Nós convidamos o historiador Lindener Pareto, que é professor da PUC de Campinas, que tem vários trabalhos de pesquisa, inclusive publicados, sobre a partir da abordagem de história social, sobre esses trabalhadores. Mais de 100 nomes que eu levantei, e que estão no livro O Cotidiano em Construção, os práticos licenciados em São Paulo, que a Federal do ABC publicou, a editora, né, olha, publicou em 2018. Eu levantei mais de 100 nomes, coloquei lá numa tabela e tal, e apontei que, claro, mais de 46% desses italianos vinham de regiões do norte da Itália, né? Mas boa parte também vinha do centro-sul, da região de Roma, da região de Nápoles. Alguns deles, como Inácio Ferrara, por exemplo, veio de Palermo, né? Então tem gente que vem da Sicília, tem gente que vem da Calábria. Então é muito mais diversificado do que aquilo que sempre se apontou, né? Vinham só de regiões do norte, industrializadas e urbanas. Não, isso não é verdade. Não tinham apenas imigrantes italianos em São Paulo. Então, há uma questão tinham espanhóis, tinham os alemães, principalmente, que já estavam instalados aqui antes e trabalhavam bastante na construção civil, depois vieram japoneses, quer dizer, tem muita gente de várias origens, né, do mundo. Então, o Lindener vai nos explicar um pouco melhor qual que é o papel específico dos italianos no meio de todas essas nacionalidades que chegam a São Paulo. Os italianos são maioria de construtores registrados. E aí, construtores, entenda que eles podem se chamar arquiteto, construtor, mestre de obra, esses termos estão imbricados ainda, né? Mas digamos que eles são os arquitetos mas ainda voltados para o canteiro, uma coisa que vem de uma tradição, digamos, ainda bem anterior e secular, né? Um aspecto importante da chegada dos italianos é que eles chegam aqui logo depois da abolição da escravidão, né? Então, há uma discussão nas narrativas históricas do trabalho no Brasil de que esses italianos vieram substituir a mão de obra escrava que trabalhava na construção civil. Normalmente trabalhava usando ainda as velhas técnicas de taipa de pilão, né? O Lindener vai nos explicar um pouco melhor qual é o papel dos italianos e qual é a permanência dos negros nos canteiros de obra na virada de século. Mas esses italianos, por um projeto da elite republicana, ligado ao Antônio Prado, no caso de São Paulo, e ao próprio Ramos, que foi ciceroneado por eles todos, fez um projeto de branqueamento, de europeização da cidade, e apagaram o registro negro, mas eles estavam sujando os pés no canteiro ainda. E o que vai aparecer é que esses mestres de obras italianas, esses construtores italianos, eles não eles se tornam os chefes do canteiro, digamos, né? O lugar daquilo que era antes o domínio ou o predomínio da mão de obra, seja germânica ou mesmo da mão de obra negra, né, nesses canteiros. Então isso é uma das lacunas e muitas vezes o imaginário falacioso de que houve uma abrupta substituição. Como? Não existe. Eles continuaram no canteiro de obras e isso é absolutamente um caminho a ser ainda, né, aberto por novas pesquisas. Um aspecto importante da mão de obra na construção civil, na virada do século, é que nós temos uma instituição muito importante em São Paulo, que é criada ainda na década de 70, que é o Liceu de Artes e Ofícios. Essa instituição, ela é para a formação do trabalhador com as especialidades nas artes decorativas. Ela foi fundada, depois ela foi modernizada no começo dos anos 90, junto com a fundação da Escola Politécnica, a Escola de Engenharia. Aí tem uma figura importante, que depois nós vamos falar mais dele, que é o arquiteto brasileiro Ramos Azevedo, que coordena, né, toda essa distribuição entre liceu e Escola de Engenharia para a formação tanto de trabalhadores como de engenheiros e engenheiros arquitetos, né? O professor Lindemer vai falar para nós um pouco sobre o papel dos italianos dentro do Liceu de Artes e Ofícios, que é um papel muito importante. Então tem há toda uma narrativa, e claro que é fundamental, porque o escritório durou até os anos 80, que é o predomínio do Ramo de Azevedo e seus colaboradores, o que minimiza a presença forte de vários italianos como o Ranzini, né, na produção da cidade. Não foi uma produção de uma mão só, né? O Ramos, boa parte desses projetos nem era ele próprio que depois de um tempo projetava efetivamente.
Então tem essa narrativa grandiloquente, que é importante, mas que não dá conta de mostrar a diversidade de atuação desses vários italianos. Mas muitos deles, de fato, como Narciso Frediani, por exemplo, e o próprio Felisberto Canzini, eles ascenderam via Liceu de Artes e Ofícios, que de fato tem a importância do Liceu de Artes e Ofícios, e aí temos também uma outra lacuna aqui, porque é difícil conseguir documentação para apontar a trajetória desses italianos lá dentro, mas o Narciso Frediani certamente é um deles, o Canzini também. Claro que aí há o início de uma hierarquização, então esses que são os empreiteiros, construtores, registrados assim pelos registros da prefeitura, eles já tinham uma posição hierárquica superior àqueles que no pós-abolição, sendo descendentes de africanos escravizados, ficaram cada vez mais com o lodo do canteiro. Ou seja, foram se tornando aqueles serventes, ou no máximo um mestre de obra que controla o canteiro, mas que responde para o italiano, que domina esse canteiro. Fica clara que a ascensão social dos italianos nesse processo histórico é bastante importante. Eles se tornam pessoas proeminentes na sociedade paulistana. Então, o professor Paulo Garcês vai falar um pouco sobre a trajetória do Luigi Pucci, que é um profissional que vem auxiliar, fazer a construção do Museu do Ipiranga, né, que tinha sido projetado pelo Bezzi. Vamos ouvir um pouco o Paulo Garcês. Então, Luigi Pucci é dessas figuras que também marcam, não é, o início de uma mudança de orientação da arquitetura paulistana, porque ele certamente foi um homem de qualificação de mão de obra e, ao mesmo tempo, que oscilava, não é, entre esse mundo dos pequenos práticos e dos grandes arquitetos, não é, que eram diplomados. Ele fazia esse meio de campo, que é, na verdade, o meio de campo que faz a cidade, né, e que fez a cidade de São Paulo. E um homem interessantíssimo porque ele aprendeu, não é, no canteiro do Monumento à Independência, não é, do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, no qual ele foi o construtor responsável, não é, por ter ganho um contrato nesse sentido, e ao mesmo tempo ele, com a experiência de construção do prédio, não é, que ele também trazia da Itália, não é, da sua formação na Itália, e com a própria proximidade com Tommaso Bezzi, ele vai se capacitar para ser um personagem importante na cidade de São Paulo. E acho que nenhuma construção que ele fez emblematiza mais a importância do Pucci em São Paulo do que a casa do conselheiro Antônio Prado, que guarda enormes relações de caráter estilístico com o Museu Paulista. É quase como se fosse um Museu Paulista diminuído na escala, não é? Embora a composição das formas e da modernatura seja bem diferente, né? Ele é um gênio em menor escala do ponto de vista estilístico. E era, afinal de contas, a residência do homem mais importante de São Paulo na virada do século XIX para o século XX, filho da dona Veridiana Prado, grande fazendeiro de café, prefeito da cidade de São Paulo. Ou seja, a casa dele era um local central de sociabilidade, não é, na cidade, de afirmação social dele, porque ele morava no centro de um bosque, não é, ajardinado à inglesa, com uma casa italiana, não é, de gosto muito refinado e apurado, e o Pucci certamente ganhou, não é, nesta obra, não é, a sua consagração, não é, como um construtor qualificado da cidade, não é, que também marcou essa geração, não é, de uso da cultura clássica em São Paulo, que durante pelo menos 3 décadas vai se sobrepor completamente ao gosto francês na arquitetura. Não é? A presença dos imigrantes italianos fará com que tanto o historicismo em São Paulo quanto o ecletismo sejam muito italianos. Não é? E o Pucci é essa ligação entre mundos, não é? Esse mundo do século XIX, não é, que estava acabando, não é? E que era o mundo do Museu Paulista, do mundo do Império, com aquele outro, né, da cidade que vai chamar arquitetos, não é, como Giulio Michele, não é, e tantos outros, o Chiapori, e que vai, portanto, ser um espaço de trabalho, não é, para uma geração enorme de profissionais que não conseguia trabalho na Europa e que vinha conquistar esse trabalho na América, como também conquistava em Constantinopla, em Beirute, em Alexandria, no Cairo, em Argel, nas cidades marroquinas, não é? Esse mundo da Itália que se esparramou pelo Mediterrâneo e que chegou também aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina, em grande quantidade, não é?